Então, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que o nosso coração aqui se faça receptivo, aberto às inspirações que nos chegam do mais alto, de nossos benfeitores espirituais, para que, em recolhendo esses recursos, essas sementes de vida nova, essas ideias e pensamentos que nos alcançam, possamos realmente neles investir, para que em os cultivando possam vir a se transformar, não mais agora na condição de sementes, mas enfim, flores e frutos que venham a nos embelezar a vida, a nos encantar ainda mais com relação ao caminho que nos cabe a percorrer. Então, para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui novamente, pelo carinho que temos por essa casa, que também nos acolhe já há alguns anos. Espero que algumas das reflexões aqui trazidas possam ser de utilidade para os que aqui estamos, encarnados e também desencarnados. E a temática que nos propomos nesta noite nasce de uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, esse professor com quem tanto temos aprendido acerca do Evangelho, que é para nós o cerne, o eixo central da nossa iluminação. Em Jesus e na sua mensagem, temos a mais elevada fonte de educação espiritual, de compreensão da vida e da lei divina, que já nos foi ofertada pelo Criador. Entendendo naturalmente que o Evangelho do Mestre não consiste apenas ou simplesmente no conjunto de textos que lemos, seja no Evangelho, no Novo Testamento propriamente, ou seja no Evangelho segundo o Espiritismo ou em outros comentários desses textos. É preciso entendermos que o Evangelho, acima de tudo, é a vida de Jesus. E é essa vida que nós buscamos entender, a fim de que ela possa fazer cada vez mais parte da nossa própria. Essa é a nossa grande meta enquanto discípulos de Jesus. E daí há de decorrer a nossa paz e a nossa felicidade. Por isso o apóstolo Paulo, já há muito tempo, há 2000 anos, nos dizia em suas cartas: revesti-vos de Cristo. Como é dizer que essa é a nossa meta, revestirmos-nos de Jesus. Fazer com que a nossa vida cada vez mais expresse a figura do Mestre, o modo de ser de Jesus, o modo de olhar, de falar, de servir, de caminhar, de compreender, enfim, isso é o que estamos a buscar, revestirmos-nos dele, para que um dia tenhamos a alegria de poder dizer, como Paulo também o fez: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Esta é a meta que se nos descortina e que o Espiritismo não vem senão reforçar para nós. E é por isso que os Espíritos definem o Espiritismo como sendo o Evangelho redivivo, porque ele resgata o Evangelho do Mestre em sua pureza, despojado das falsas compreensões que a ele adicionamos, e nos apresenta esse Evangelho em toda a sua pujança, em toda a sua beleza, explicado, desenvolvido pelas compreensões que o Espiritismo nos traz. Por isso, Emmanuel tem sido para nós, na seara espírita, um colaborador extremamente valioso, porque, em verdade, dedicou boa parte da sua tarefa mediúnica junto a Francisco Cândido Xavier para nos explicar, nos ensinar a compreender o Evangelho de Jesus, sem o qual estaremos sempre perdidos, sem um roteiro de fato, sem um norte espiritual. Porque, como diz Bezerra de Menezes, parafraseando o próprio Allan Kardec, se fora da caridade não há salvação, fora do Cristo não há solução. E é isso que a gente precisa entender. Longe do que ele representa, estaremos andando em círculos. Por isso, nós selecionamos uma mensagem do Emmanuel, que particularmente gostamos bastante, e que se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo de número 29. Lembrando que esta é uma coletânea, O Vinha de Luz é o terceiro dos livros da coletânea. Nós temos o Caminho, Verdade e Vida, depois Pão Nosso, depois Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, e ainda teríamos ali o livro Ceifa de Luz, sem contar alguns outros também de comentários
do Emmanuel acerca do Novo Testamento. Essa que é uma coleção extremamente valiosa em termos espirituais. Quem ainda não a conhece, quem deseja conhecê-la, certamente os livros estarão aí na biblioteca, também lá na USE, para quem desejar adquirir. Acabamos de ter a feira, mas os preços provavelmente devem estar ainda muito bons, né? Então, lá na USE, fica a sugestão, uma coleção de mensagens relativamente curtas, aquelas ideais para a gente poder analisar diariamente, né? Naquele momento de reflexão, naquele momento de oração. E esse capítulo de número 29, ele tem um título já em si muito interessante, a denotar a importância que a gente tem que ter com isso que a mensagem vai nos trazer. O título é Guardemos o Coração. E aqui, antes da gente entrar na mensagem em si, talvez valha a pena a gente tentar fazer um parêntese para compreender o que Emmanuel quer dizer com o título. O que ele quer dizer com guardar o coração? Quer dizer que a gente, então, deve se preservar da convivência com os outros com medo de sofrer, ou a pretexto de não sofrermos com a ingratidão, com as decepções, é isso? A gente se insula, a gente se isola, a pretexto de guardar o coração? Ou, em verdade, trata-se aqui de um processo interior de fortalecimento íntimo, de criação de recursos internos que nos permitam lidar com as provas, com as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem, sem desfalecermos, sem desanimarmos, sem perdermos o foco, sem perdermos a clareza de propósitos. O que faz mais sentido quando consideramos a vida material? Nós podemos controlar todas as circunstâncias da vida material? Por óbvio que não. A própria vida nos tem ensinado isso até aqui, creio eu. No entanto, nós podemos e devemos ajustar a maneira pela qual nós lidamos com as circunstâncias exteriores. E isso está em nosso alcance fazer. Eu não posso mudar as circunstâncias, não posso mudar o proceder do outro. Se o outro vai agir com ingratidão para comigo, não posso forçá-lo a agir com gratidão. No entanto, eu posso me preparar, eu posso criar recursos internos para que, quando passe por isso não venha me desestruturar. Quando eu passe por um revés, quando eu passe por uma perda, isso não venha a me colocar no chão, a me fazer estacionar na marcha evolutiva. Então, a questão toda, uma das mais fundamentais questões no desenvolvimento de nossa vivência espiritual é criarmos recursos, criarmos uma sabedoria, uma ciência da vida que nos ajude a lidar com as circunstâncias exteriores que não estão em nosso alcance, mas aprendendo a extrair de cada uma delas as lições que elas nos proporcionam. Porque toda experiência na vida carrega consigo dádivas de aprendizado, possibilidades de renovação. Nós é que muitas vezes, cegos pelo orgulho ou pela ignorância, nos tornamos incapazes de enxergar as possibilidades que a vida e as circunstâncias nos oferecem. Porque mesmo aquelas mais desafiadoras, a enfermidade, por exemplo, muito haverão de nos proporcionar, em termos de oportunidade. O aproveitamento corre por nossa conta, mas não é uma excelente ocasião de desenvolver paciência, resignação, humildade, a enfermidade? Sim. Não é uma excelente oportunidade de depurar o nosso amor para que ele seja menos exigência e mais doação, o lidarmos com a incompreensão ou a ingratidão de alguém? Não é uma ótima oportunidade? Sim. Nós é que muitas vezes nos turvamos pela cegueira espiritual, nos revoltamos e ao invés de tirar algo de bom para a situação, ou da situação, melhor dizendo, nos complicamos ainda mais a partir dela. Então, guardemos o coração aqui, a gente já vai compreendendo, dando um sentido de criarmos uma resiliência íntima, uma capacidade íntima de lidar com as experiências sem ser por elas esmagados, sem sermos por elas dominados, mas antes para que consigamos nos sobrepor, nos sobrepujar a cada uma dessas experiências. Entendendo também que o coração é a base, é o fundamento de nossa vida espiritual e, por conseguinte, de nosso destino, do caminho que estamos a construir.
Aliás, isso é muito antigo. Se a gente volta lá na literatura sapiencial, por exemplo, Provérbios, né, um dos mais conhecidos livros aí do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, há uma frase nesse sentido, que certamente Emmanuel aqui, de certo modo, evoca essa frase, né? Diz lá a literatura sapiencial: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É como se o sentimento fosse o manancial da vida. E se ele não estiver puro, se ele não estiver protegido, bem cuidado, todo o rio da vida adiante estará comprometido. Se o manancial, se a nascente está comprometida, todo o rio estará. Daí a importância da gente cuidar das nascentes. Isso a gente faz na natureza, mas isso a gente deveria fazer em nossa natureza interna, olhando como está o manancial do coração e protegendo. E como é que a gente protege o coração? Criando uma casca ali de egoísmo, de indiferença, não importando com ninguém, a pretexto de não sofrer? Não, pelo contrário. A gente protege o coração envolvendo ou, digamos assim, marcando, né, a ele ofertando as possibilidades da compreensão, da indulgência, do perdão e do amor, que são as armas do bem, que são as chaves libertadoras. Porque aquele que perdoa, aquele que é indulgente, aquele que é paciente, o mal não consegue, de fato, prender ou fazer estacionar. Aquele que diante da ofensa perdoa, segue livre, ao passo que o ofensor terá de arcar com as consequências de seu ato perante a lei. Então, aquele que perdoa, aquele que é compreensivo, paciente, ele consegue se libertar de qualquer circunstância, independentemente da postura do outro, porque em si escolheu o caminho da liberdade, que só o há realmente em Cristo. Nós é que achamos muitas vezes estar a liberdade no atender tudo o que desejamos, no simples querer, quando a liberdade está, à luz do Evangelho, em cumprir o dever, sobretudo o dever moral. E nós já entendemos que a lei divina nos traça como dever moral amar, compreender, perdoar. Quem o faz é livre e ganha como prêmio a paz da consciência, a segurança e o equilíbrio interior, a saúde espiritual. Quem se deixa prender nas algemas da revolta, da mágoa, do ressentimento, do ódio, logo se vê enfermo, desequilibrado espiritualmente, aflito, angustiado, porque não escolheu os caminhos libertadores do Evangelho. Então, isso será guardar o coração, municiá-lo com as chaves do amor e do perdão, da indulgência e da compreensão, ou seja, sublimar sentimentos. Quem sublima os sentimentos caminha ou prepara para si caminhos tão mais leves para o porvir, tão mais amplos, tão mais belos. Quem, com Jesus, renova o coração. E é sobre isso que Emmanuel vai falar, então, partindo ou tomando por base um versículo, né, de Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 8 da epístola de Tiago, que diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que Tiago quer dizer com isso? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre aqui no sentido de duplicidade ou de divisão. O que ele está querendo dizer? Que a criatura cujo coração está dividido, a criatura que ainda não estabeleceu ali uma resolução, uma firmeza de propósito, uma clareza do que busca, a criatura que ainda se divide entre buscar o Cristo e atender ao mundo, às ilusões do mundo, ou como disse Jesus, a criatura que ainda quer servir a Mamon servindo a Deus, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Para trazer isso para uma figura talvez mais compreensível, imaginemos um barco à vela. O barco à vela sai de um porto, deseja chegar a uma outra margem, a um outro porto. Só que o vento não está sob o controle do marinheiro. O vento vai modificando-se, vai mudando. Como é que o marinheiro garante que ele vai chegar do outro lado?
existe um instrumento que foi inventado, que foi muito útil, muito importante para a história da humanidade, porque permitiu as navegações. A vela, nas suas estruturas ali, permite com que o indivíduo consiga aproveitar o vento independentemente da direção que ele esteja. Ele ajusta ali a vela, de modo que mesmo mudando-se a direção do vento, ele segue no mesmo rumo estabelecido. Agora, a criatura que não estabeleceu para si esse rumo definido, entendendo aqui que para nós, espíritos, a vela é a vontade, o mastro da nossa existência que dá o rumo, digamos assim, é a vontade, a criatura que ainda não assumiu internamente essa resolução de mudança, essa disposição de renovar as posturas, ela está na condição do navio ou do barco ao sabor do vento e ao sabor das ondas, porque falta o mastro, falta a vela. Então, o vento muda para cá, ele vai para lá. Muda para lá, ele vem para cá. E a vida da criatura é um eterno movimento, mas que não chega a lugar algum. Desloca-se para aqui, para colar, para aqui, para colar, a depender das circunstâncias, mas não avança, porque ela não estabeleceu essa resolução. É isso o que Tiago está dizendo. Aquele que internamente não criou essa segurança, no processo que surge, né, do conhecimento de si mesmo, da averiguação, do que ela busca, a criatura, quais são as suas metas, quais são os seus propósitos, quais os porquês da vida, o que a impulsiona na caminhada, se ela não estabeleceu isso ainda para si, se ela vive apenas à cata das ilusões passageiras e efêmeras do mundo, ela está nessa condição, inconstante em todos os seus caminhos. Ela começa a fazer ali um trabalho, um esforço. Mudam-se as circunstâncias, ela já desiste. E ela começa a apontar para outra direção. Criam ou surgem novamente obstáculos, ela já muda de direção de novo. Ou seja, nem a espiritualidade consegue ajudar, porque a criatura não tem constância. E a constância aqui é filha da disciplina, que por sua vez é consequência da vontade firme, do conhecimento de si e da clareza de propósitos. Só que tudo isso começa lá no sentimento. Se a gente não começar realmente a sentir com Jesus, se Jesus e o Evangelho estiver por hora a vibrar somente em nosso raciocínio, somente guardado ou arquivado em nossa memória o ensinamento do Mestre, nós ainda estaremos nessa condição. Às vezes muito cultos, com horizontes muito vastos que já conseguimos enxergar, mas sem aquele elemento que nos impulsione, que nos dê ali o norte e o rumo, que nasce nesse manancial do sentimento. Né? A vontade firme, a disposição em servir, em amar, tudo isso é campo de sentimento. Então vamos ver o que o Emmanuel vai comentar a respeito disso. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Se ele é o manancial, e por que ele é o manancial? Como os Espíritos nos ensinam, se processa a ação da criatura. Dizem lá os Espíritos, por exemplo, Emmanuel, também Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, ele vai fazer a seguinte cadeia para nós. A emoção plasma o pensamento, ou seja, o que vem do coração, o sentimento, plasma, inspira o pensamento. O pensamento, por sua vez, é a gênese, ou é a origem, do que nós falamos e do que nós fazemos. E o que nós falamos e fazemos, por sua vez, define uma série de consequências a representarem o nosso destino, o nosso caminho amanhã. Então é assim que os Espíritos dizem, para nós que funciona, né, o processo de interação de cada ser, de cada espírito com a vida. O sentimento inspira o pensamento, que por sua vez é o gerador da fala e da ação, que por sua vez são as determinantes do destino. Então, se eu quero mudar o destino lá na ponta, eu tenho que voltar aonde? Lá à causa primeira, que em nosso caso reside no coração. Está aí, aliás, uma das grandes causas de aflição para nós. Porque às vezes a gente quer mudar
o pensamento sem mudar o sentimento. Vocês já se viram numa luta ali em glória com o pensamento, que você quer mudar e ele parece persistir. Quanto mais você pensa em mudar ele, mais parece que ele fica contigo. Por quê? É como se a gente tentasse. Imaginemos um regato, né, um córrego, que está ali poluído. E imaginemos que a fonte dessa poluição está no manancial. Eu posso gastar toda a energia, todos os recursos do mundo tentando purificar esse córrego distante da fonte. Mas toda a água nova que chega já chega poluída. De que me adianta, então, gastar todos os recursos do mundo tentando purificar o longe da fonte de contaminação? É o que muitas vezes nós queremos fazer. A gente quer atuar longe da fonte do problema, só nos efeitos, e aí a gente se vê nessa luta em que gastamos uma imensa energia sem irmos ao cerne. Porque mexer no sentimento é desafiador. E geralmente tamponamos, geralmente não olhamos, acreditando que poderemos mexer só nas feições mais exteriores da vida. E aí vamos percebendo que não é possível. É isso que Emmanuel está dizendo. É preciso entendamos que no nosso sentir está o controle da vida. Estudar é muito importante. De fato, abre horizontes e perspectivas imensas para o espírito. Mas o estudo ou a cultura simplesmente sem o sentimento que a norteie como uma bússola espiritual pode estar a serviço da ilusão, pode estar a serviço da queda moral. Quantas inteligências impressionantes não encontram-se em tremenda queda moral, em imensos desvios, porque falta-lhes a luz do sentimento. O sentimento sublimado com Jesus, ele aproxima-se do conhecimento e o dá consciência, lhe dá clareza de ação. E aí sim, quando unem-se essas duas forças, o espírito progride imensamente. Agora, quando há somente conhecimento por si, ainda assim, não estamos garantidos de progresso. Por isso, no sentimento está o controle da vida. E por isso Jesus, antes de falar ao nosso intelecto, falou-nos, sobretudo, ao coração, pela sua exemplificação, convidando-nos a servir, convidando-nos a amar, porque está aí a principal escola de nossa mudança espiritual. Quando a gente começa a sensibilizar o coração ante a dor do próximo, quando a gente começa a sair da caverna do egoísmo, é aí que a gente começa realmente a assumir as rédeas da nossa vida. Ainda mais quando, em aliança, né, conjuntamente à renovação do sentimento, a gente também investe no estudo, na libertação da ignorância. Unidas essas duas frentes de ação, o espírito pode esperar certamente horizontes mais felizes para o amanhã. Mas Emmanuel prossegue dizendo: na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Então, tenho vários caminhos. Assim como no exemplo que nós usamos do navio ou do barco, o vento pode soprar em várias direções. Mas onde está a sabedoria da vida? O espírito que compreende e aprende a aproveitar cada direção de vento. Ou cada caminho que ele toma. Porque às vezes a vida nos impele a tomar caminhos que não esperávamos. Por exemplo, uma enfermidade, um revés. Às vezes não sabíamos que tomaríamos essa vereda, mas a vida nos impeliu até lá. Aí temos duas opções: ou nos revoltamos e complicamos ainda mais, perdendo tempo, perdendo energia, postergando determinadas mudanças, ou, com sabedoria, pedindo auxílio ao alto, possamos extrair o melhor daquele caminho. E é o que Emmanuel vai dizer, ó: fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Perceberam que ele trabalhou contrastes? Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento. Ele está trabalhando antíteses, contraste, dizendo: ambos ensinam. Paulo, em suas cartas, já nos havia dito, e está aqui uma síntese da sabedoria de vida que precisamos desenvolver. Paulo dizia assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, mas sei viver também em penúria.
Alguém poderá pensar que ele fale só de recursos materiais, mas muito mais do que isso. A vida é marcada por momentos de abundância de saúde do corpo e momentos de escassez de saúde do corpo. A vida é marcada por momentos de abundância de afeto, de convivência e momentos de escassez, de mais solitude, de mais introspecção. A vida é marcada de momentos de abundância de possibilidades, né? Abundância de calmaria, digamos assim, mas momentos de escassez, em que estamos em meio a tempestades. Só o que Paulo diz? Aprendi a contentar-me com o que tenho, não no sentido de uma conformação tácita e inativa, mas no sentido de aprendi a entender que tudo tem algo a me ensinar e aprendi a buscar o melhor de cada experiência. Essa é a sabedoria divina. Só que só consegue fazê-lo o espírito cujo coração já é bem conhecido, o espírito cujo coração está bem cultivado, o espírito cujo coração está protegido pela humildade. Porque sem humildade não há resignação, sem humildade e resignação não há mansuetude, sem mansuetude não há disposição para aprender. Revoltamo-nos, lamentamos, blasfemamos. Por isso a ordem das bem-aventuranças: primeiro os pobres em espírito, humildade, para que depois haja resignação, bem-aventurados os aflitos, para que então haja mansidão, bem-aventurados os mansos. É uma sequência, mas só o coração humilde, e só é humilde aquele que já tem buscado se conhecer, se reconhecer em suas imperfeições, só esse consegue olhar para as circunstâncias da vida sem revoltar-se, extraindo o melhor. O homem de coração dobre, né? O homem de coração dividido, o homem que ainda há revolta no coração, aquele que já até anseia seguir ao Cristo, mas que ainda não quer abandonar antigas posturas, esse, para ele, né, o coração dobre, ele não consegue extrair as bênçãos. É infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Não consegue reconhecer as bênçãos divinas. Se recebe os talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Então, tanto na riqueza quanto na pobreza, ele acaba se perdendo, se transviando, porque falta-lhe essa humildade, falta-lhe esse coração maduro, esse coração trabalhado para extrair o melhor e usar com proveito os recursos. Se dispõe ou se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe do vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos. Quando subalterno, perturba os semelhantes, insinua indisciplina. Percebe? Ele não consegue transitar na vida com equilíbrio e harmonia, com uma resolução, com uma clareza, uma linha definida na sua caminhada. Ele está sempre oscilando. Se recebe mais, transvia-se no excesso. Se recebe menos, perde-se na revolta. O sentimento, conclui Emmanuel por isso mesmo, é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de si. Olha que bonito. Há uma paz, há uma inspiração divina que recai sobre todos nós, que a todos nos envolve, mas que pede sintonia. Assim como o sol não vem e abre por si a nossa janela, espera venhamos nós mesmos a abrir a janela para que então possa nos preencher com a sua luz, com a sua vida e vivacidade. Assim também a paz divina, assim também o amor do Cristo. Como disse Jesus no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o sentimento divino, o amor do Deus Pai e também de Jesus nos envolvem. Mas se não encontrarem um coração disposto, aberto, habilitado, né, um vaso, um recipiente capaz de receber essa água viva sem contaminá-la, em vão esperaremos a paz
que ainda não temos buscado construir. E aí ele encerra dizendo: ofereçamos ao Senhor um coração firme a definir resolução, vontade desperta, né? E terno. Então não é aquela firmeza também que se faça dureza, franqueza excessiva, intransigência, não. É firmeza e ternura, como era Jesus. Ele conseguia, paradoxalmente, ter essas duas virtudes ao mesmo tempo, sem se perder em nenhuma delas. Ofereçamos um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos, em todos, né, independentemente da circunstância, o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. No fundo, é o que aqui estamos a buscar, porque o amparo divino nos busca, nos alcança mesmo antes de o solicitar. Cabe-nos, no entanto, aprender a enxergar e a entender esse auxílio para que venhamos a contribuir também com o Senhor a nosso próprio benefício, benefício também da vida no mundo, a benefício também dos semelhantes, para que avancemos para melhores estados de paz, de fraternidade, de harmonia em nós e também na sociedade. Tudo isso começa nos mananciais do coração que aprende humilde a servir, a amar, a compreender e a perdoar, na bendita escola do Evangelho que Jesus nos legou. Ele, portanto, abençoe e inspire a cada um de nós e que sigamos com Ele nessa escola abençoada que o Espiritismo Consolador vem nos relembrar, a fim de que possamos avançar para horizontes que, por ora, nem sequer podemos imaginar. Horizontes de beleza, de alegria, que nos esperam a todos no amanhã iluminado. Muita paz e muita luz, que Jesus lhes abençoe.